Olá, pessoal. Vamos lá? Oitava questão da nossa lista de exercícios e problemas, capítulo de oscilações. O que temos? Bom, a questão diz o seguinte: de posse da expressão de ômega linha, que é a nomenclatura que utilizamos para o MHS amortecido, discuta as condições para amortecimento crítico, subcrítico e supercrítico. Então, vamos discutir o amortecimento crítico, subcrítico, supercrítico e esboçar o gráfico para cada tipo de oscilação. Tudo bem? Ok. O que temos em jogo nessa questão, pessoal? Quem é essa expressão? Bom, essa parte do radicando, eu diria que nós já estamos muito familiarizados, porque diz respeito à frequência natural de oscilação. Ou seja, dado o sistema oscilante livre da presença de forças dissipativas, forças não conservativas, de uma maneira geral, ele oscila com essa frequência, né, dada por raiz quadrada de K sobre M. Muito bem, mas, dada a presença de amortecimento, função lá da constante de amortecimento, que nós mencionamos em uma questão anterior, essa frequência de oscilação vai diminuir, vai ficar mais difícil, né? Mais lento. A oscilação vai ficar mais lenta. Muito bem. E vai diminuir desse fator, que depende do B, né? Quanto maior for essa constante de amortecimento, menor é a frequência com que o sistema oscila, se é que oscila, e quanto mais massivo for o sistema, menos ele vai sentir a presença desse amortecimento por conta da propriedade inercial. Tudo bem? Bom, então, discutimos qualitativamente a expressão da frequência de oscilação de um sistema amortecido, sistema oscilante amortecido, sistema harmônico amortecido, para ser mais completo e preciso. Bom, muito bem. E se resolvermos fazer a extração para fora do radicando, né, então, seria extrair aqui o raiz de K sobre M, né, ou, melhor, nominar raiz de K sobre M como sendo ômega zero, né? Então, estaria presente aqui, né? Viria o cidadão para cá, né? O quadrado aqui como ficando em destaque, né, para a fração como um todo. Então, muito bem. Quando é que nós teremos realmente um sistema oscilante com amortecimento, porém ainda oscilando? Tudo bem? No regime aqui que essa influência não for
tão significativa, ou de outro modo, essa parcela, essa razão aqui, quando ela for significativamente menor do que 1, o sistema vai amortecendo, ele oscila e amortece, tudo bem? A depender aqui do que vai nesse radicando, nós podemos ter uma ausência de oscilação, tudo bem? Se essa influência aqui for pequena, ou seja, muito menor do que 1, nós temos a chamada condição de amortecimento fraco, que é a condição do chamado regime subcrítico. Tudo bem? Condição de amortecimento fraco. Amortecimento fraco, o regime não é crítico, ou muito menos supercrítico, ele é subcrítico. Ou seja, ele oscila e decresce. Tudo bem? Ok? Bom, se nós tivermos a situação em que esse radicando ele é igual a zero. Bom, se o radicando é igual a zero, então, frequência natural multiplicada por zero, não temos frequência de oscilação. Ou seja, quando o radicando for igual a zero, nós não temos um sistema oscilante. Qual é a condição para termos esse radicando igual a zero, pessoal? Aqui está. Tudo bem? Para esse caso particular e importante, esse parâmetro B possui um subíndice, um subscrito C de crítico. BC é B crítico, né? Que é obtido por essa relação. Então, o B crítico, né, ele é de tal maneira que, quando substitui aqui, nós temos essa igualdade, né? Essa expressão é igual a zero, consequentemente, esse radicando é zero, consequentemente, o sistema não oscila. Temos aqui a condição do regime crítico, é quando a constante de amortecimento é igual à frequência natural multiplicado pela massa, multiplicado exatamente pelo fator numérico 2. Então, 2m ômega zero, né, que é a frequência natural de oscilação, é a condição teórica de amortecimento crítico. Nessa circunstância, o sistema vai ao repouso rapidamente, sem oscilar. Essa linha em vermelha é a situação de amortecimento crítico. Bom, se para esse valor já não temos presença de oscilação, já vai direto ao repouso, para fatores maiores do que esse, o sistema não oscila e vai ainda mais lentamente ao repouso. É a situação do regime de amortecimento supercrítico. Tudo bem, pessoal? Dado pela situação quando a constante de amortecimento é maior do que o parâmetro crítico de amortecimento. Tudo bem? Bom, era tão somente isso, né? Cada tipo de amortecimento possui a sua aplicação, né? Por exemplo, o amortecimento crítico, ela é uma característica desejável no amortecimento de automóveis, uma vez que você não quer
que o carro saia oscilando, né, após uma trepidação da pista, né, e quanto mais rapidamente ele voltar à configuração de equilíbrio, né, melhor. Tá? Então, dado esse ponto, eu acho que já esgotamos o que foi pedido para a 8ª questão. Portanto, ficamos por aqui. Tudo bem?